Vamos orar antes de iniciar nossa aula de 2 Timóteo, capítulo 3. Senhor Deus, Pai amado, agradeço ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui, lendo sua palavra, meditando a sua palavra, e conversando uns com os outros. Também, Pai, nos ajude que possamos não só entender o que foi escrito lá, o que Paulo disse a Timóteo, o que Timóteo precisava aprender, mas entender ainda mais, Pai, como essa palavra nos ajuda hoje, milhares de anos depois, uma palavra sempre atual e útil para nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está participando hoje, pessoas que devem ainda chegar, que possamos sempre lembrar que precisamos do Senhor, que sua palavra é luz, sua palavra é a verdade, sua palavra nos mostra por onde andar e como sermos as pessoas que agradam ao Senhor, aquela pessoa que só nos criou para sermos assim. Obrigado, Pai. Agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos fazer a nossa leitura. São 17 versículos, 18 versículos. 16, 17, né? 17 versículos. Vamos dividir em duas partes. Eu vou pedir o Adejalvo para ler do 1 ao 9 e a Sueli, se puder, do 10 ao 17. Bom? 2 Timóteo 3, Sim. a partir do 1. Sim. O 9 primeiro, né? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mas amigos dos prazeres e amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, e aprende sempre e jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. E, do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos, na mente, reprovados quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Obrigado. Agora do 10 ao 17. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato,
Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Obrigado. Hoje eu vou tentar seguir mais de perto o nosso esboço, que acho que muitos já têm ali. E aqui começa perguntando sobre versículos de 1 a 5, se você considera essa descrição, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, um retrato que fala sobre nosso mundo hoje. Tem alguns fazendo assim. Sem tirar nem pôr. Aí que nós devemos ver a grandeza da palavra do Senhor. Então, isso foi escrito 2000 anos atrás, e é o que nós vemos hoje. Eu creio, também o que Timóteo via, Paulo via naquela época. Que quando fala dos últimos dias, não é só agora no século 21. Que de Jesus para cá, né, nós já estamos nos últimos dias. Então, vou prosseguir. Dessa lista de coisas, qual item você acha mais forte ou mais que mais preocupa você, ou a pior parte de tudo que ele descreve aqui? A sua opinião? Sei que não tem nada de bom ali, né? A blasfêmia, eu acho que é pior, né? Tá bem, blasfêmia, falar contra Deus. É difícil fazer algo pior do que blasfemar a Deus, concordo. O egoísmo, né, Lélia? O egoísmo, no egoísmo está a falta de compaixão. Sim. Não pensa os outros que se danem, entendeu? E penso que orgulho e egoísmo são raízes de outros pecados. E a pessoa pensando só em si mesmo, como você falou, não dá a mínima para os outros. Tudo bem? Mais alguém? Sim, Wellington? Todas essas coisas que está falando aqui são próprias da natureza humana, é contra tudo que nós temos que lutar dia a dia. Para justamente isso, deveríamos aprender de memória esos versículos, porque são as coisas que nós temos que lutar contra nós mesmos todos os dias. Também. Eu estava aqui pensando, são as coisas que aparecem no Jornal Nacional, né? Que pegam as notícias, são as coisas feias e fortes. Impressionante como as pessoas, como a humanidade, essa coisa que as pessoas às vezes me falam, assim, eu não quero parecer pessimista, mas as pessoas falam assim, você não vê que as pessoas estão evoluindo? Eu falo, não, eu não vejo isso, porque olha a história da humanidade e como se repetem, né, essas coisas, impressionante, como o ser humano não está aprendendo, né, com a história. Nós realmente podemos ver uma evolução na parte da tecnologia, né? Até nunca sonhei em ter um estudo bíblico através da era digital assim. Você na sua casa, eu na minha casa, tantos avanços nesta parte sobre transporte, até
na parte de saúde, a luta contra doenças, mas quando se fala do ser humano, de ser humano, né? Ter compaixão, como a Djalma falou, é o que não existe, né? E não melhorou em nada. As pessoas, uma pessoa pisa na outra pessoa e pensa que isso é normal, né? Muito, muito forte. Então, no versículo 5, acho que essa pergunta é fácil. Por que nós precisamos nos afastar de pessoas que fazem estas coisas? Quando depois de fazer essa lista toda, no final fala, afaste-se dessas pessoas também. Porque senão nós nos tornamos iguais a elas, né? Até você falou, Luiz, eu sei que você tem a Raquel, eu penso muito nas crianças e nos jovens, que realmente a turma onde anda tem uma grande influência sobre a vida do jovem, da criança, e não é tão diferente quanto os adultos, né? A pessoa se torna parecida com o meio em que vive. Então, como o Wellington já falou, nós temos que todos ficarmos atentos quanto à nossa vida, nossa conduta e as coisas que nós aceitamos, até o que nós pensamos que é normal. Eu lembro que eu falava com minha mãe, mas todo mundo faz, por que a gente não pode fazer? E a próxima pergunta aqui, qual o problema com aqueles que se deixam levar por toda espécie de desejos? Desejos são bons ou ruins? A gente pode começar por aí, né? Os desejos são bons, são ruins não. Desejos são bons. Agora depende do qual o desejo que queres para si mesmo. Deus nos criou para sermos pessoas com sentimentos, né? É verdade. Amamos as pessoas, até gostamos de uma comida deliciosa, uma roupa bonita, sentir um cheiro agradável. Mas qual o problema, então, quando a pessoa se deixa levar pelos desejos? Eu estava olhando e é desejo até pela boa refeição, como Esaú fez, né? Sentiu aquele cheiro do guisalho e tocou a sua ventura pelo um almoço, pelo um prato de comida. Depois mesmo que ele quis chorar, como foi dito no culto, né? E mesmo que ele quis voltar atrás, já era tarde, já perdeu. Então, é isso muitas das vezes na vida da gente. Muitas vezes a gente faz coisas que acho para nossa vida, a nossa vontade seria bom, mas acaba nos levando a lugares que não vão dar em nada, vão perder uma intimidade maior com Deus. A razão, a verdade, tem que sempre estar na frente de qualquer desejo. Eu ouvi uma pessoa falar que os desejos são bons empregados, mas péssimos patrões. Então, nós temos que mandar nos desejos, não ter o desejo mandando na gente. Sim, Holly? Desejos é parte de vitalidade. Não tem coisas que nós queremos fazer, mas eu quero aprendendo. E mais importante, todos os desejos eu tenho, não é frente desejo para cada coisa eu vou fazer é por causa de Deus. Eu vou fazer para glorificar Deus. Então, eu desejo uma coisa por quê? Porque esse para fazer glorificar Ele. Então, Também. Devemos sempre pensar assim, né? Como Deus vê isso? Isso vai ser algo que vai trazer honra para Deus, glória para Deus. E aí sim, então estou no caminho certo. Posso prosseguir. Muito bem.
Deixa eu ver aqui mais aqui. Por que alguns não conseguem chegar ao conhecimento da verdade? Luísa, poderia ler outra vez versículo 7 e 8? Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Então, qual é o problema que Paulo está descrevendo aqui? Que existia naquela época e creio que ainda existe hoje. Se a gente está pregando a verdade hoje, todos vão aceitar? São resistentes à verdade, não aceitam a verdade. Aí estão sempre Qual é o problema? Por que você pensa que é assim, Luísa? Na sua experiência, quando você fala com as pessoas, o que você observa? Eu acho, muitas das pessoas acham que não estão ainda preparadas, ainda tem que aproveitar um pouco mais, né? Um pouco depois a gente vê e vão adiando, né? E não aceitam, preferem viver do jeito que acham bom pela mente deles, né? Tá bem. Mais alguém? Sim, Holly? Eu tenho duas perguntas aqui. Primeira, agora, espera. Porque eles não conhecem a verdade? Eu tenho pergunta, porque também Deus não deu para abrir olhos deles? Por que eles não têm conhecimento? Ou isso eles não... Porque ele fazer melhor do que não precisa Deus, mas meus pais e meus parentes também todos oraram para mim, finalmente um dia eu vi. Não, que Deus teve, ele deu para mim, ele não merece, mas só eu quero saber esse conhecimento, porque eles não chegaram lá. E também eu quero saber por que você explorou o versículo 6. Não, pode voltar, ler 6. Não estamos... Esse foi conectado para 7. Você acha que 6 está ligado com a... Está, né? São esses que se introduzem pelas casas, conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Acho que essa parte estava na pergunta sobre desejos. Pessoas que se deixam levar pelos desejos. Mas, bom, em primeiro lugar, o que você falou, creio, concordo com você. Se nós estamos aqui hoje com a Bíblia na mão, devemos dar graças a Deus, que Deus nos tocou, que Deus nos ajudou a enxergar e ter esse entendimento. Mas eu creio que, bom, uma coisa eu sei, eu não entendo, mas eu creio que existem os dois lados, Deus que toca e Deus que chama, e também nós que aceitamos ou rejeitamos. E enquanto a gente estava lendo aqui, me lembrei que eu estava no Brasil há poucos anos, começando meu trabalho como evangelista, e me lembro de um irmão que falou para mim que, em geral, as pessoas não rejeitam a aula que a gente dá porque não concordam com o que está escrito, quer dizer, não é que não entenderam, faltou uma explicação, ou que ele falou, geralmente o problema é um problema moral, que estão vendo que para aceitar o que está escrito vai exigir uma mudança de vida, e como não desejo mudar, então é mais fácil ou dizer que
que Deus não existe, ou que, como a Luísa falou, depois eu penso nisso, não, tenho muito tempo, tem várias, vamos dizer, desculpas ou motivos que a pessoa coloca, mas pelo menos segundo esse irmão, e eu creio que em muitos casos o que ele falou é isso mesmo, a pessoa realmente não deseja mudar. Então é melhor rejeitar, porque você abraçando o que está escrito, se nós falamos que Deus existe, que Deus é o dono de tudo, que Deus manda em todos, qual é a minha obrigação? Falar sim, Senhor, e segui-lo. Não é assim, Luísa? Sim, mas parece que no caso desses dois aqui, ia um pouco além. Além de não aceitar a palavra, eles também traziam problemas para a igreja, né? Aham. Isso também acontece, sim. A Sueli levantou a mão, não sei se a Sandy quer falar também. Então tá bom, a Sueli, depois a Sandy. E boa noite, Sandy, seja bem-vinda. O que eu vejo é que aqui tem uma ligação forte com a questão do egoísmo, porque uma coisa que eu penso é que as pessoas, muitas vezes, elas não estão buscando a verdade, elas estão buscando alguma coisa que encaixa com a sua vontade de verdade, né? Que é uma coisa que é confortável, que é cômoda e não, Deus é uma coisa bonita, boa, calma, tranquila, que vai me dar paz. E, por exemplo, essa semana mesmo eu ouvi assim, não existe, essa coisa de inferno é mentira. Claro, não existe inferno, isso aí é uma invenção, porque é muito mais difícil acreditar nisso. Então, eu acho que é porque as pessoas realmente elas não estão buscando exatamente a verdade, elas estão buscando alguma coisa que lhes conforte do jeito que elas querem, né? Então, por isso eu acho uma dificuldade de encontrar. Concordo. Sueli não, Sandy. Sueli falou. Boa noite, irmãos. Então, eu concordo com o senhor, com o irmão e com a Sueli. É uma questão mais moral, eu entendo, né? Porque à medida que o tempo vai evoluindo, estou falando da atualidade, como o senhor sempre fala, naquelas épocas era do mesmo jeito que agora. E está escrito, e tudo isso que está escrito, estamos vivendo, estamos passando, né? E o que acontece? Eu acho que agora, na atualidade, estamos em um momento que os pais acreditam, não é que a pessoa... Gente, uma criança é um ser humano, com certeza, mas é em criança que você vai direcionando, que você vai educando a criança, que tem que educar em todos os sentidos, que você dá bons costumes, boa educação, da escola, do aprendizado, e também ensina o caminho do Senhor. Como é que alguém vai conhecer o caminho do Senhor se nunca conheceu? Sim. O irmão Larry, graças a Deus, nasceu já em uma família cristã, então, para ele conheceu sempre a família cristã. Mas o que acontece agora na atualidade, quando pai e mãe, ou uma mãe solteira, não tem tempo de ensinar a seu filho, de conhecer o caminho do Senhor, não ensina a Deus. Eu já falei, eu acredito fielmente que as pessoas procuramos, desde que nascemos, o Espírito Santo que falta em nós. E só no dia do nosso bautismo, gente, esse dia que realmente quando ele vem habitar em nós, que nós encontramos a paz, aquele pedacinho que faltava no rompecabezas, né? Mas aí eu acredito, irmãos, para mim, durante muitos anos, eu conheço Jesus desde que eu era pequena. Só que o que aconteceu? Eu fui crescendo e era muito mais fácil e era melhor. O pecado está na mão. Tudo está na mão. Cigarros, drogas, libertinagem. Então, é muito mais cômodo e fácil quando a gente é nova. O pecado. E aquela história, pegar uma Bíblia, ler e saber assim, como a irmã Sueli falou, muitas vezes procuramos uma desculpa para o nosso jeito de viver, né? Como é que pode ser promiscuidade
A prostituição, como é que pode ser ruim? Se me faz feliz momentaneamente, porque depois não é nada bom, né? Então, irmãos, acho que para todo mundo é mais aquela comodidade do momento. Só que chega um momento que não dá mais, né? E eu acho que essa é a questão, Roli. Por exemplo, aqui diz como Janes e Jambres se opuseram, resistiam à verdade. Tem gente que conhece a verdade, mas não está disposta a abrir mão de viver no pecado para viver bem, porque viver bem também tem seu preço. E é um preço de quê? De não compartilhar o pecado com os outros. Mas é a melhor coisa que a gente faz. Com certeza. Você estava ali falando, Sandy, eu lembrei de Jesus, né, o mestre dos mestres, quando ele falou sobre o caminho largo e o caminho estreito. Como você falou muito bem, Sandy, o caminho largo é fácil, está tudo ali, parece ser bom, tem muita gente, mas só o caminho estreito é que leva a vida. Só o caminho estreito que vale a pena. Muito bem. Deixa eu ver. Aproveita, Sandy, que você está com o microfone. Fechou o microfone de novo, mas abre ali. Lê o versículo 10. Sim. Vamos até aproveitar a Holly não gosta quando corta a frase. Então, invade o 11 também. Pode ler o 10 e 11. Ok. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas estas coisas o Senhor me livrou. Muito bem. Então, a pergunta aqui é, o que é que Timóteo fez de bom? Que nós estamos falando sobre 2 caminhos, e Timóteo, então, ele observou... Ele seguiu o caminho da verdade, né? Ele olhou, diz aqui, Paulo falando para Timóteo, diz, né? Você tem seguido de perto, e aí falou sobre a sua própria vida. Até quando estávamos lendo aqui, eu pensei que o versículo 10 é só um versículo, mas é mais ou menos o oposto dos versículos de 1 a 5. Né? Em vez de ser aquela bagunça, aquela confusão, aquela coisa triste, aqui Paulo fala da sua vida, da sua fé, da sua paciência, do seu caminho, seu amor, e que Timóteo, né, observou e escolheu seguir aquele caminho. Aí, então, esperança para nosso mundo, que graças a Deus, nem todos se enquadram nos versículos de 1 a 5. Tem também crianças e jovens que seguem o bom caminho dos pais ou de um outro irmão ou aprendem com alguém. E essa foi a esperança para Timóteo, a esperança para nós também. É possível para o seguidor de Cristo sofrer perseguição? Não só possível, mas provável, né? Achei interessante que na aula ontem sobre Marcos, tinha um visitante lá e ele foi a Connie que fez um comentário que nós temos que nos preparar para as coisas difíceis na vida, que nem tudo é fácil. Aí o visitante falou, mas a Bíblia não diz que quem segue a Deus, que o homem do bem vai ser abençoado. Então, ele falou, eu não estou seguindo como eu devo seguir, mas o dia que eu começo a seguir como devo, eu creio que Deus vai me abençoar e minha vida será feliz. Pode falar, Flávia. Boa noite, irmãs e irmãos.
Eu lembrei do Salmo 37, versículo 37, que diz assim: considere o íntegro e observe o justo, há futuro para o homem de paz. E o 38, mas todos os rebeldes serão destruídos. Destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Tá bem? Porque ele diz que ele observou a conduta do Paulo, né? Isso que a gente tem que fazer, né? Tá seguindo pessoas que têm conduta íntegra, né? Amém. Amém. Obrigado, irmã. Passagem bonita. E quanto à perseguição, o discípulo de Cristo pode sofrer perseguições? Daisy lê para a gente ali o 12, né? 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, quem fica isento, então? Ninguém. Ninguém, né? Irmão Ricardo? Bom, quando se trata de perseguição, né? Você acabou de falar do visitante lá, né? Você é abençoado, né? Mas ser perseguido também é uma bênção, né? Se olhar bem para o... Eu vou até ler aqui, Lucas 6, versículo 22, diz assim: bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e os chutarem e eliminarem o nome de vocês, como sendo maus, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados dele trataram os profetas, né? Vem tratando os homens de Deus desde o Antigo Testamento passado, né? E por que será? A perseguição era maior naquela época, né? Hoje é bem menor, a gente não pode nem reclamar tanto, né? Mas, mesmo assim, para seguir um caminho reto, decente, como Deus quer, muitas das vezes nós somos ridicularizados, né? Chamados de maluco, de crente no sentido pejorativo, né? Ruim, né? Para eles, né? Mas a gente tem que dar um sorrisão. É isso aí. Que bom é bom ser diferente, né? É bom não se enquadrar aqui nesses versículos de 1 a 5. Amém. Então, essa é uma felicidade. Vou pedir... Esther, pode ler? Seu microfone está funcionando? Pode ler, Esther? Ou eu passo para outra pessoa? Seu microfone tem que abrir. Agora sim. Vou ler o versículo? 16 e 17, por favor. Tá. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Obrigado. Então, aqui nós temos mais duas perguntas. Para que serve a palavra de Deus, ali no versículo 16? A Bíblia tem várias funções, né? Ensinar, repreender, educar. Então, graças a Deus, aqui nós temos um manual de vida. Para educar as crianças, também para educar gente grande. Gente grande. E o versículo 17, qual a finalidade das Escrituras? Nos tornar perfeitos, né? Cada vez mais. Nos tornar perfeitos, também nos deixar, minha fala,
para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Toda boa. Bom seria, né, se nesse mundo tivesse mais pessoas preparadas para toda boa obra. Então, nós estamos aqui para fazer a diferença. Se é aquela pessoa que, como o Ricardo falou, que está na contramão deste mundo. Deixa eu ver agora. Falamos um pouco sobre desejos e prazeres ali no início da aula. Por que é tão fácil amar os prazeres? Por que existe essa grande tentação? É porque é a carne, né? Quando você está em espírito, você não passa por tanta situação de desejo, né? Então, eu creio que aquele que busca sempre comunhão com Deus, ele nunca vai deixar a carne tentar atrapalhar a vida pessoal dele. Ele sempre vai ser um testemunha viva. A palavra de Deus diz que nós devemos ser, está lá em Ezequiel 18, testemunha viva, entendeu? Porque depois que morre, nós não conseguimos mais fazer mais nada. Depois que desce a terra firme, não faz mais nada. Mas enquanto estivermos vivos, é testemunha viva do Senhor. Ele diz que o Senhor, lá em Ezequiel 31 e 32, ele diz assim: eu não tenho prazer naquele que morre, converta-se o homem viva. Então, e aí nós vamos lá em Hebreus 4:12, 4:12 diz que a palavra de Deus é eficaz, né? Penetra entre junta e medula e opta para discernir as intenções do coração. E criatura nenhuma neste mundo está encoberta diante da palavra de Deus. Esse é Hebreus 4, né, Dô? Então, nós vemos que nós devemos colocar sempre para ser testemunha. O que nos está passando hoje na vida, hoje, nós estamos passando situações, tempos escuros, né? Mesmo aqueles que estão firmes na palavra, têm que estar orando e confiando, porque o mundo está tragando de uma forma, porque tudo indica já que o Senhor já está bem próximo. E aqueles que estiver vigilante vai partir com o Senhor. Mas aqueles que não querem nada, que estão vivendo da pior maneira, né? Esquecendo de viver a palavra, não vai ter oportunidade e vai ser bem próximo, como aquelas viúvas, né? Aquelas viúvas, não, as noivas, que estavam esperando o noivo, o noivo chegou e elas ficaram, algumas ficaram, mas as prudentes foram. Sim, as virgens prudentes, né? As virgens, é verdade. Então, somos nós mesmos também, se nós não estivermos atentos, viver da nossa maneira, nossos prazeres, e às vezes, todas as vezes, o que o mundo hoje está globalizado. Eles nos tentam enganar de uma forma para que a gente esqueça a necessidade de Deus. Verdade. E quando nós mais precisamos de Deus é quando nós estamos em situação difícil. Mas quando está tudo perfeito, Deus fica em segundo plano. Muitas das vezes isso. Mas é necessário nós colocarmos diante do Senhor em oração. Ser mais espiritual e ser mais amigo, cordial com cada um, para que agrade o Senhor. Eu vejo... Um cheiro suave. Eu vejo, Alves, né, como você falou, firmes em oração, sempre ligados na palavra e em comunhão com os irmãos, que o mundo nos leva para o lado errado, mas os irmãos nos ajudam a perseverar no caminho e buscar a comunhão do Senhor. Aquela palavra do domingo foi tremenda, aquela palavra ali, gostei. O Petrônio trouxe uma palavra forte e verdadeira. E quem não estiver ligado, aquilo que o Espírito diz à igreja, né? Tem que estar ligado para receber. Pois os que estão dispersos
vai ficar chorando depois. Quando abrir os olhos, já não tem mais como fazer, mais voltar. Vamos buscar a santificação para não chorar depois, né? Isso. Sueli? Tá com problema no áudio, não sei o que houve. Parece uma criancinha falando. Tenta de novo. Fecha o áudio e abre novamente para ver se melhora. Fecha o seu áudio e abre novamente. Melhorou ou não? Sim, agora sim. Acho que nesse meu entrada USB. Que os prazeres são coisas que dão uma satisfação. E eu acho que quando e Deus também nos criou para desfrutar de coisas, mas quando isso se junta com outros problemas, né, que são ou o egoísmo, ou a libertinagem, ou a soberba, eu acho que isso vai trazendo uma carga, né, um excesso. Eu comparo isso com alimentos, né? Tem coisas que são muito gostosas e que fazem super mal, e que a gente, se deixar, só vai querer essas coisas porque elas são gostosas. Não adianta falar assim, não, batata frita é horrível. Não é horrível, né? Mas aí, quando a gente tem um controle, a gente faz as escolhas melhores, a gente se habitua a comer melhor, pensando só na comida, né? Uma coisa mais boba, você passa a sentir prazer com coisas que te fazem melhor, porque você se sente bem. Então, eu acho que é uma questão não é de negar o prazer em geral, mas sim de valorizar de onde vem, né? Quando você sente aquela coisa de prazer, você pensar, né? De onde está vindo isso, né? O que está me motivando a isso? E fazer melhores escolhas, né? Obrigado. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo. Bom ter você no grupo hoje. Boa noite. Desculpa a demora, desculpa o atraso. Mas você entrou. Deixa eu ver aqui. Tem mais aqui coisas para você pensar. Uma falando sobre as amizades. Se for você parar e pensar se na sua vida tem alguma amizade que está atrapalhando a sua vida espiritual. Se tem, né? Qual providência que você pode tomar para mudar essa situação? Aqui também outra, não sei se alguém de repente gostaria de falar, quais são algumas boas obras que você pretende praticar nos próximos dias? Eu achei interessante ontem na nossa aula que Petrônio fez um comentário como está sendo bom estudar aos domingos sobre os talentos e que vários irmãos estão pensando, né, em seus talentos, seus dons e como usar seus dons. Eu acho isso é muito bom na comunidade. E alguém quer falar sobre algo desse tipo? Não? Então, tem a última aqui. Como você pode usar a palavra de Deus para ajudar um irmão fraco na fé? Então, você também pensar sobre uma irmã, um irmão que precisa de uma palavra, precisa de um incentivo, e como você pode ser usado por Deus nessa missão tão nobre. Sim, Sandy? Deus é perfeito. Hoje eu encontrei uma irmã que ela foi uma das pessoas que me incentivou a escutar o chamado de Jesus. Uma fé muito forte, uma atitude muito forte, além das dificuldades que ela tem vivido, né? E ela está com a fé um pouco fraca, dificuldades no mundo, aí ela foi se deixando abalar, ela mudou de igreja, aí ela veio me procurar hoje,
E eu conversei com ela. Engraçado, nem lembrei no momento, mas assim, muitas vezes acontece. Pode ser uma pessoa de longa data na igreja ou uma pessoa nova na igreja. E eu falei com ela, né, que as dificuldades e as provas até Jó teve. Deus também provou Jó. Por que sou eu para Deus não me provar em algum momento da vida, não me testar? E eu falei com ela, você é uma pessoa que tem uma fé forte. Procure Deus, peça perdão a Deus por você estar fugindo dele, porque você está fugindo dele. Eu sinto que você está fugindo. Volte para ele. Se você não se sente feliz no lugar que está, procure. Você não está procurando um grupo de amigos, você está procurando a casa de Deus. Não é por um amigo, por uma pessoa que você está dentro da igreja, mas também quando você encontra a sua igreja, viva na sua igreja, participe da sua igreja, faça alguma coisa pela sua igreja, não seja aquela fé morta que só quer escutar um domingo, um culto e depois sumir. Participe. Então, eu acho que, irmãos, sempre temos que falar um com os outros, nos comunicar, prestar atenção nos nossos irmãos, se está quieto, se está mais falante, a gente vai conhecendo os irmãos. E não tenha vergonha, chegue com um jeito assim, não tem que invadir a privacidade da pessoa, mas chegar sempre com aquela palavra, aquela força, porque todos precisamos, né? É bom Amém. sempre assistir à igreja e olhar nos seus irmãos e falar. A irmã Esther sempre fala, e eu escutei muitos irmãos, o irmão Laércio, irmãos, estamos para falar. Então, assim como temos que ficar atentos com nossos irmãos, também temos que ficar atentos com os irmãos de fora, que ainda não são irmãos da fé, e que são, eu acho, nosso alvo maior. Com certeza Sim. tenho que me preocupar na igreja, mas meu alvo maior são os que estão fora, para eles chegarem aqui também, né? Isso. Quando eu viajo e saio daqui, vou para outro estado, para outra cidade, alguém me pergunta sobre o Rio e pergunta como estão as coisas lá. Minha frase predileta de responder para o irmão o Rio continua cheio de peixes. Tem muitos peixes aqui para serem pescados. Então, realmente, essa é a nossa missão. Não é, Sandy? Amém. Pescar. Com certeza. Jesus chamou quem foi? Pedro e João para serem pescadores de homens. De homens. É isso aí. Daniel levantou o dedo? Não? Sim? Então, se levantou o dedo, fala. Então, eu acho interessante, né, essa pergunta, como trazer, né, a pessoa que está afastada, né, da fé. Estava lembrando, né, ocorreu no ano passado, né? Teve um evento aqui em casa, no meu aniversário, né? E eu chamei o irmão, chamei o Daniel, vamos lá em casa, vamos no almoço, não sei o quê. E a só de trazer ele para estar perto dos irmãos, né? Já motivou, ele ficou animado de novo. Aí depois visitou a primeira vez, voltou de novo, depois ele desanimou de novo. Mas ele acendeu alguma coisa nele, que ele voltou a primeira, voltou a segunda. Achei interessante. Então, eu acho que a gente pode aproveitar todos os momentos, né, que a gente tem para trazer aqueles que estão afastados. E tem vários meios que podemos usar, né, Daniel? Exatamente. Muito bem. Eu gostaria de pedir o William para ler, tem 2 versículos que pulamos aqui no final, o 14 e 15. Eu gostaria, William, que você comentasse sobre a sua criação, que você recebeu de seus pais, e a criação que você procura dar para seus filhos, pensando o que Paulo fala para Timóteo aqui no 14 e 15. Bom, se... Pode ler primeiro, 14 e 15. Vamos ler primeiro. Uhum. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, como esses versículos têm a ver com o Wellington? Sim, eu tive uma criação muito cristã.
Eu sempre lembro desde criança, desde pequenininho, ir com meus pais à igreja. Até os 15 anos, 15, 16 anos. Depois, por causa do meu alistamento militar, já se complicou. Se me complicou, né? Mas que bom que eu tive essa base. Essa base é fundamental para construir uma casa. Você precisa de uma boa base. Porque se depois você tem essa base, pode construir qualquer coisa, qualquer casa. Igreja de Cristo, né? Sim. E depois que eu segui meus estudos, aí já foi muito mais difícil. Eu tive que estar concentrado nos estudos. E assim foi a minha vida. Por sorte, até agora, que fui batizado há já passou 2 anos, mais de 2 anos, né? Mas em todo esse tempo, eu, graças a Deus, tive sempre esse presente na minha vida, e foi depois do meu batismo que, na verdade, eu fiquei muito agradecido, né? Porque vi que em toda a vida quem me seguiu de perto foi Deus, né? Foi Jesus também, né? Uno se dá conta depois, não no momento. Mas quando a pessoa é batizada, é quando se dá conta de que em toda a vida foi seguido por Jesus. E todas essas coisas, obviamente, que eu quero passar para meu filho, não? Eles são pequenininhos ainda, mas já está começando a acordar para a vida, e eles têm que ter essa base. Com certeza que eu tenho muitas coisas para dizer ainda, mas é muito difícil falar agora. Mas aos poucos vamos falando. Amém. Eles já oram, eles já... Eles já agradecem. Quando tem algum problema, todo dia na hora do almoço, né? Na hora que a gente vai comer qualquer coisa, até no restaurante na rua. E sempre pede para orar. Mamãe, vamos orar. Mamãe... É muito já difícil. segue o exemplo já. É muito difícil nessa vida que como vimos nesses versículos, o homem tem egocentrismo muito acentuado. Ele quer explicar tudo o que acontece no universo. É incapaz de falar que é um ser superior quem criou tudo. Tem que ter uma explicação científica. E às vezes bate com as crenças em Deus, né? Porque se você é científico, não pode acreditar em Deus. Agora, na verdade, na realidade, a maioria dos cientistas de nossa história foram cristãos. Porque a ciência foi criada por religiosos. E se você vê a história e conhece a história, a maioria das teorias científicas foram criadas por cristãos. Até a economia. Então, para mim, para as pessoas do mundo, bate de frente. Mas, na verdade, para um cristão, não deveria bater. Eu conheço muitas teorias e sou afim, e eu gostaria que fosse assim, todas essas teorias científicas. Mas também devemos saber que o Criador foi Deus. Isso. Isso que as crianças têm que saber separar. Se é para um exame, tem que escrever a teoria. Muito bem, obrigado. Vamos então ler a oração que está aqui na nossa folha, e vamos ter nosso tempo para orar pelas necessidades dos irmãos. Pai, eu quero ser seu amigo. Me ajude a me afastar do mundo e suas práticas. Me dê fome e sede da sua palavra para crescer na fé e praticar o bem. Sou grato, Senhor, pela salvação que é nossa mediante seu Filho, Cristo Jesus. A Ele toda a glória e toda a honra para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos parar aqui.